Alô, galerinha! Sou o professor Guedes, estou aqui para a primeira aula de um total de 95 do Química para Medicina, o único curso completo de Química do Brasil. Sem mais delongas, aula 1 na sua tela, o que a Química estuda? Aula integrante do primeiro módulo que fala da matéria macroscópica. Parece uma aula boba, mas não é não. Porque na aula de hoje, apesar de curtinha, a gente vai conhecer os níveis de cobrança da Química nos vestibulares. Outra coisa importante é que nesse primeiro encontro você já vai perceber como é que é o meu modelo de aula, que será o mesmo daqui até a última aula. Teoria mesclada com questões de vestibulares. Vamos lá, slide na tela, o que você está vendo aí? Ah, você está vendo o nosso universo. E por que o universo é importante numa aula de Química? Porque tudo no universo ou é matéria ou é energia. E isso cai no vestibular, tá? Matéria, pela física clássica, é tudo aquilo que tem massa. Inclusive, massa é uma propriedade geral da matéria. Já energia, não tem. Pronto, isso aí já caiu no vestibular da falecida Unirio, falecido vestibular, tá? Porque a faculdade está lá. E gerou maior confusão e eu vou discutir a confusão dessa questão aqui. Prova de Química da Unirio, fala aí do raio-x, papapá, no final fala que foi uma descoberta acidental dessa radiação que é o famoso raio-x. E aí a pergunta é a seguinte: os raios-x possuem carga negativa, baixo poder de penetração, massa igual a zero, carga positiva ou baixo poder ionizante? Galera, mesmo que você não saiba nada de raio-x, vamos estudar lá em radioatividade. Mesmo que você não saiba agora nada, quando fala que é radiação, que é raio, pela física clássica, isso tem energia. Isso é energia. E se é energia, não é matéria. E se não é matéria, não tem massa. Gabarito, massa igual a zero. Qual foi o perigo, qual foi a confusão que essa questão gerou? Caiu na prova de Química, mas na física da Unirio, assim como na física do Enem, já cai a física moderna. E pela física moderna, matéria e energia são duas faces de uma mesma moeda. Ah, mas como é que você prova que matéria e energia são duas faces de uma mesma moeda? Com uma equação matemática que é a equação científica mais famosa da história. E é igual a mc2. Energia é igual a massa vezes velocidade da luz no vácuo ao quadrado. Quem promulgou essa equação foi o famoso Albert Einstein, lá em 1915, na teoria geral da relatividade. Essa equação, sem matemática, tá, gente? Ela mostra que energia tem uma massa intrínseca e a matéria que tem massa pode se transformar em energia, dando inclusive origem à tal da era atômica, que foi a era que a gente aprendeu a dominar a energia nuclear. Aliás, olha como é que isso caiu no vestibular, aí na prova do Enem. Olha como é que isso caiu no Enem. Eu não vou fazer a questão não, que envolve uma opção de conta, uma continha bem simples, duas regras de três. Você vai fazer em casa, leva para casa essa questão. Mas olha que barata a pergunta. A massa de gasolina necessária para obter a mesma energia na fissão de 1 kg de urânio. Ou seja, estou comparando dois combustíveis bem diferentes. A gasolina, que é queimado no motor a combustão do automóvel, e o urânio, que é fissionado. A fissão do urânio é energia nuclear. A energia nuclear já é um processo relativístico. Então, uma massa pequena de urânio, 1 kg é muito pouco, gera uma energia estupenda. Você vê isso nas bombas atômicas e nas usinas nucleares. E aí esse valor é real, tá? Quando você fizer a conta, você vai encontrar 10 a nona gramas. Significa 1000 toneladas. Olha o poder da equação de Einstein. Para gerar a mesma energia que a fissão de 1 kg de urânio, você precisa de 1000 toneladas de gasolina para ser queimado. Esse valor é real e mostra como uma pequena massa pode se transformar numa quantidade estupenda de energia se eu pensar num processo relativístico. Caiu no Enem. Tá vendo? Bom, vamos falar agora de novo de matéria e energia, exatamente porque eu quero mostrar que a química estuda a matéria e suas transformações. E a física vai estudar o quê? A energia e também as suas transformações. Lógico que existe aí uma fronteira bem tênue entre a química e a física, tanto é que a física trata de alguns processos químicos e a química também trata de alguns processos físicos. Esse primeiro encontro aqui vai ser uma porção de processo físico. Mas eu queria focar na química, porque a química é uma ciência que tem que ser estudada em 3 níveis. E se você não reconhecer, não navegar muito bem esses 3 níveis, você não vai bem em questão nenhuma de química no vestibular.
Que níveis são esses? O nível macroscópico, que é aquele que você vê, o nível microscópico, que é aquele que você não vê, e o nível mais complicado para os alunos, para os candidatos, que é o nível simbólico. Vamos falar um pouquinho de cada um desses três níveis? O nível macroscópico é aquele que você vê no laboratório de química. E mesmo sem ter ido ao laboratório na cozinha da sua casa, uma pedra de gelo, é você olhar para uma substância no nível macro. Você está vendo aí a substância água. Agora, é engraçado que essa mesma água que você está vendo aí como gelo, ela aparece no nosso planeta geralmente na forma líquida. E essa mesma água na forma líquida pode aparecer também na forma de vapor d'água, na sua cozinha mesmo, quando a panela está fervendo. O que eu estou falando? Dos estados físicos da matéria. É muito comum no nível macroscópico você enxergar os estados físicos, que aqui eu vou chamar de fases de agregação. A fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Já estou dando spoiler para a nossa aula 2, que é sobre essas fases. Inclusive, na aula 2, vamos estudar outros estados da matéria, porque você é candidato para a medicina, tem que saber um pouco mais. Mas voltando aqui no nível macro, será que no nível micro, né, essa fase sólida, líquida e gasosa da água pode ser representada? Pode. Eu estou falando lá no nível microscópico de algo que não dá para enxergar, as moléculas de água. Por isso eu trouxe aqui uma representação, um modelo de moléculas na fase sólida, de moléculas na fase líquida e de moléculas na fase gasosa. No meu slide, para você poder comparar esses três desenhos, galera, pelo amor de Deus, isso aí não é uma fotografia, é um modelo, porque moléculas não são possíveis de serem enxergadas nem no microscópio óptico mais potente que existe. A gente vai estudar isso no nosso módulo 2. Mas ó, na fase sólida você não vê distância entre as moléculas, praticamente não tem. Na fase líquida, em preto, você está vendo aí uma distância um pouco maior, e na fase gasosa uma distância enorme entre as moléculas. Está entendendo agora porque eu chamei de fases de agregação? Mas esse é um nível microscópico. E dá para enxergar algo mais intenso ainda no nível microscópico: movimentação. Na fase sólida, qualquer matéria na fase sólida, há movimentação no nível microscópico, no nível molecular, tá? Mas é uma movimentação muito pequena, como você está vendo aí nesse slide. Já na fase líquida, a movimentação é muito maior, espaçamento maior e moléculas vibrando com maior agitação. Na fase gasosa, o movimento é caótico. Aliás, a palavra gás vem do grego caos, que significa desordem. O que você está vendo nesses slides aí não vale só para a água, vale para qualquer matéria em qualquer estado físico, ok? A gente vai falar um pouquinho agora do nível simbólico, tá? Só que tem que tomar muito cuidado, que esse é o nível que mais gera confusão entre os candidatos. Bom, quando a gente olha para a água, né? Estou dando sempre o exemplo aí da água, na fase sólida, líquida e gasosa, será que nas provas de vestibular isso pode ser representado? Além do desenho, além da fotografia que aparece em provas de vestibulares, é muito comum a gente perceber a fórmula das substâncias. Então, H2O, que é a fórmula mais famosa do mundo, é água. Para representar o estado sólido, S. Água no estado líquido, L. E água na fase gasosa, G. E na segunda aula a gente vai ver a diferença entre gás e vapor. Mas está aí o nível simbólico. E por que os alunos tanto questionam o nível simbólico? Porque quando você sai da água para outras substâncias, o aluno tem a percepção de que ele não conhece todas as fórmulas. E não tem que conhecer. Só tem que saber ler aquelas fórmulas e interpretar o significado delas, tá? Para mostrar que isso aqui cai no vestibular, tá aí, ó, caiu na UFPR, Federal do Paraná, vestibular isoladinho de medicina, uma questão de múltipla escolha bonitinha, bem facinho. Vamos ler. Os 5 desenhos a seguir representam frascos contendo água líquida abaixo da linha horizontal. Assinale a alternativa que apresenta o frasco que melhor representa a evaporação da água. Mesmo sem ter estudado mudança de estado físico, a aula 2, você sabe que a água, quando evapora, passa para o estado gasoso, para a fase vapor d'água. E aí, gente, qual desenho é o correto? Olha o nível simbólico aparecendo nos 5 desenhos. Mas não tem só simbólico, não. Também tem o nível macro, porque você está vendo em cinza o que seria a água líquida. Se você reparar os 5 frascos, abaixo da linha horizontal, ou seja, no cinza, está tudo igual. Então vamos olhar acima. E aí a gente vê um que está diferente. Gente, quando a água evapora, você acabou de ver o símbolo da água no estado vapor. É o mesmo. Então você tem que buscar o desenho que representa H2O
no estado do vapor. O único desenho que apresenta aí H2O, acima da faixa horizontal, é o desenho 4, letra D, é o gabarito. Interessante essa questão que além do nível simbólico, que é o primeiro que aparece, e o macroscópico, porque tem o desenho aí da água líquida, também tem um nível micro, que muita gente não percebeu. Repara que no frasco 4, que é o correto, tem menos moléculas de água em cima da linha horizontal do que abaixo, mostrando que a água está mais espaçada. O símbolo não, desculpa, microscopicamente as moléculas estão mais afastadas, como nos slides que nós assistimos agora. Ok? Então, galera, é só isso que eu queria falar hoje. Fizemos 3 questõezinhas aí de vestibular e a gente já deixa o link para aula 2. Sou o professor Guedes e te espero aí na aula 2. Um abraço.